Devo postar sobre datas comemorativas no perfil do meu cliente? É essa pergunta que eu vou responder nesse vídeo. Então já te inscreve aqui no canal, já deixa o teu like para não perder nenhum vídeo. E aqui eu te ensino tudo que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO. Eu já fiz testes nos perfis dos meus clientes sobre postar datas comemorativas. E por que a gente faz testes e por que isso é bem importante? O que funciona para um perfil pode não funcionar para outro perfil. O que funciona em algum momento pode não funcionar em outro momento. Por isso que é bem importante a gente sempre testar. E como que eu fiz esses testes? Fiz testes postando somente nos stories, um feliz dia do tal coisa. Fiz teste postando no feed e marcando clientes que são daquela profissão. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que é um escritório de contabilidade. E esse escritório de contabilidade tem clientes, por exemplo, da área de engenharia. Então, todas as vezes que era dia do engenheiro, a gente postava no feed Feliz Dia do Engenheiro, com uma mensagem bonita, e marcava os engenheiros que eram clientes deles. Então, esse foi o segundo tipo de teste. E o outro tipo de teste foi simplesmente postar ali no feed e não marcar ninguém. Esses foram os 3 tipos de testes e eu vou explicar para vocês o resultado de cada um. Mas antes a gente precisa classificar essas datas para vocês entenderem, tá? Então existem vários tipos de datas comemorativas que a gente vai colocar ali. Então, por exemplo, existem aquelas datas que são para o mundo inteiro, tá? Dia das Mães, Dia da Mulher, que são mais genéricas, que não tem a ver com a profissão, tá? Isso é um tipo de data. Outro tipo de data é da data da profissão daquele cliente. Então, no exemplo de escritório de contabilidade, a gente tem o dia do contador. Vai ser outra estratégia diferente. E o terceiro tipo de data que a gente pensa é a profissão dos clientes dos nossos clientes. Então, como eu disse para vocês, um engenheiro é cliente do escritório de contabilidade, a gente tem que pensar na data do dia do engenheiro, certo? E o quarto tipo de data que a gente tem são datas importantes da empresa. Então, aniversário da empresa, aniversário do sócio, enfim, são vários tipos de datas, tá? E eu vou explicando para vocês as estratégias aqui conforme essas datas. Então, a primeira estratégia que eu falei para vocês de postar essas datas nos stories, tá? O que eu vejo? Quando a gente posta nos stories, é bom porque acaba não atrapalhando ali o nosso feed. Então, não vai ficar ali no feed várias datas, caso a gente use a estratégia de postar a data da profissão do cliente do nosso cliente. Mas, dependendo do nicho do teu cliente, não basta só um post nos stories. Tu não pode fazer só um post nos stories de aniversário da empresa. Tem clientes que a gente quer reforçar a marca, quer mostrar que está há anos no mercado, não basta só um story, certo? Nesses casos eu não recomendo. Quando que eu recomendo fazer só stories? Quando é esse exemplo do cliente, do nosso cliente, daí tu pode mencionar o arroba desses clientes ali nos stories para que eles possam repostar no perfil deles e aí acaba já divulgando a marca, então isso é uma ótima estratégia. Ou, digamos que é uma empresa que tem inúmeras profissões e aí o dono daquela empresa, ele quer reconhecer todas as profissões que tem dentro da empresa dele, parabenizando, lembrando do dia. Daí também é uma ótima ideia postar só nos stories, porque pensa uma empresa, tá? Que tem, por exemplo, engenheiro, arquiteto, contador, programador, enfim, que tem várias profissões diferentes. Não faz sentido ficar postando no feed todas as vezes, a não ser que o cliente queira isso, que para ele seja importante. Então não faz sentido, talvez, tu ficar postando toda a profissão ali no feed. Então daí faz nos stories, marca os colaboradores para que eles possam também repostar no perfil deles, certo? Isso seria a estratégia para os stories. Outra estratégia, então, que a gente pode usar as datas comemorativas é postar no feed e marcar as pessoas. Então, um exemplo ali do escritório de contabilidade que tem um cliente que é da área de engenharia. A gente vai postar no feed do escritório de contabilidade o dia do engenheiro e marcar os clientes que são engenheiros, tá? O que eu observei quando a gente postou dessa maneira? Quando os clientes dessa área são engajados nas redes sociais, são mais ativos, eles gostam muito desse reconhecimento
e eles acabam postando no perfil deles. Então pode sim ser uma boa estratégia. Só que o que eu observei? Em nichos que os clientes não eram muito engajados, não cuidavam das suas próprias redes sociais, foi um pouco mais difícil. Tiveram uns que nem curtiram, nem viram, mesmo a gente marcando eles, certo? Então, se tu entende que é algo que vai dar esse retorno, que as pessoas que tu está marcando no post vão postar no perfil deles, faça. Mas tem que avaliar muito bem, tá? Porque às vezes pode não ser tão bom, pode ter poucas curtidas, porque ninguém se importa, né? Só quem é daquela profissão. E aí vale mais a pena colocar ali nos stories, marcar ali escondidinho igual, que a pessoa pode repostar, certo? E a outra estratégia da gente postar ali o dia das profissões, só por postar, só dando parabéns, não marcando ninguém, não tendo um sentido por trás, não faz sentido realmente, tá? É só para cumprir tabela, só para dizer que é a data do fulano, e aí acaba não trazendo um retorno legal para o perfil. Mas é bem importante vocês observarem as datas importantes da empresa. Então, como eu disse, se é uma empresa de contabilidade, tu tem que fazer algo para o dia do contador. Mas também depende do perfil da empresa, tá? Na prática, tem clientes que super adoram esse reconhecimento, que querem realmente, como eu falei para vocês, fazer um post mais elaborado, fazer um vídeo para o dia do contador, contando um pouco da história. Isso é uma estratégia super legal para reforçar o posicionamento, contar a história da marca. Mas tem clientes que não querem saber disso, só querem postar outros tipos de conteúdo, no máximo ali nos stories, então tu tem que sugerir para o cliente e alinhar, tá? Por isso é bem importante mapear primeiro as datas importantes para aquele cliente. Mesma coisa serve para aniversário de empresa. Vai conversar com o cliente e vai dizer, olha, eu notei aqui que o aniversário da tua empresa é dia tal, tu vai querer fazer alguma coisa, vamos se organizar? Porque aí tu pode sugerir para o cliente algum tipo de conteúdo. Mas o que é importante? Postar por postar não faz sentido. Se vocês pesquisarem, tem dia de tudo. Dia do tomate, dia da erva mate, enfim. Tu tem que avaliar se faz sentido. Falando no dia da erva mate, tem um cliente que é de engenharia de alimentos e aí a gente fez um post para eles do dia da erva mate. Mas não foi só um post, hoje é dia da erva mate, parabéns erva mate. Não foi assim. A gente desenvolveu um post falando dos componentes da erva mate, como que ela é feita e aproveitando para anunciar que hoje era o dia da erva mate, sei lá por qual motivo, tá? Então, se tu for usar essas datas, é bem importante que seja de forma estratégica. E como que tu pode fazer para pesquisar essas datas comemorativas, tá? Tu pode colocar no chat GPT, me liste as datas comemorativas importantes para o nicho tal. Tu pode pesquisar no Google, coloca datas comemorativas 2025. Existem inúmeros sites com datas diferentes. Ou no Google, datas importantes para engenharia, tá? Pesquisa no Google, faz um levantamento e já anota todas as datas do ano. E aí tu pode ir usando para os seus clientes ao longo do ano. E a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer o calendário editorial dos meus clientes é justamente constar essa lista de datas importantes e datas comemorativas. Me conta aqui nos comentários como que tu faz com as datas comemorativas dos seus clientes. E se tu ainda não é social media, tá começando a trabalhar nisso, precisa se organizar, vou deixar o link aqui abaixo do meu curso Social Media em 15 dias, para que tu possa ter tudo que tu precisa para se tornar social media em 15 dias. O social media super organizado, com processos muito bem definidos e que vai gerar resultado para o cliente. E se tu já assistiu meus vídeos, tu já sabe que lá no meu Instagram, @belacarol, a gente tem um Close Friends, onde eu compartilho bastidores, tiro várias dúvidas, troco várias ideias com outros social medias, outros produtores de conteúdo. Então é só ir lá no meu Instagram e me mandar no direct social media do YouTube que eu vou te adicionar. Te espero então lá no Close Friends e no Social Media em 15 dias.